Oi, todo mundo. Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Hoje a gente começa um ciclo virtual de uma atividade que eu tenho realizado na Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira de São Carlos, que a gente chama de bate-papo literário. E qual que é a história do bate-papo literário? A SEMB ela tem uma biblioteca, um acervo em japonês, inglês, português sobre Japão. E já há algum tempo, como uma iniciativa para divulgar o acervo, nós temos tentado, eu e o diretor da biblioteca, em apresentar, pelo menos para a população de São Carlos, interior de São Paulo, alguns livros, né, desse acervo para incentivar a leitura, ainda mais para aqueles que estão interessados em conhecer mais o Japão, cultura japonesa, de modo geral. E desde o ano passado nós estamos fazendo esses encontros presenciais, quer dizer, né? Contexto pré-Covid, esses encontros presenciais em que eu apresentava esses livros lá, como se fosse um clube de leitura, mas um pouco mais solto, né? Não exige essa necessidade das pessoas lerem, acompanharem os encontros e lerem os livros ao mesmo tempo, mas sim apresentar, né, para o pessoal da SEMB os livros que tem à disposição, o conteúdo, né? Eu faço uma análise geral. Nesse contexto que a gente está vivendo agora de pandemia, né, em 2020, nós decidimos mudar o formato e hoje é o primeiro encontro virtual que eu faço para o bate-papo literário. E infelizmente os outros eles não foram gravados, né? Assim, foi um encontro realmente presencial. Mas a partir desse, né? Essa transmissão ela está sendo gravada, vai ser colocada nos canais do Japanologia, aqui no Facebook, lá no YouTube, também vai para o canal da biblioteca da SEMB São Carlos, também esse vídeo. Para quem quiser assistir depois e nesse ano já tem vários livros que eu escolhi a dedo para apresentar para vocês ao longo, né, desse ano como um todo, né, tem vários encontros previstos aí. E esses livros que eu escolhi, não tem só livros, tem também alguns mangás. Escolhi mangá também para essa seleção, para mostrar o Japão e a cultura japonesa de vários ângulos, vários aspectos. Então, assim, tem alguns livros que são da minha área de pesquisa, que é estudos japoneses ou Nihon Kenkyu. O livro de hoje é um livro dos estudos japoneses e também é um livro muito caríssimo, a antropologia. Mas também tem outros livros que eu escolhi para discutir esse ano sobre literatura japonesa, alguns aspectos da sociedade japonesa contemporânea, literatura japonesa clássica, literatura japonesa contemporânea também. E então, assim, eu convido vocês a acompanharem os canais, né, aqui na página do Facebook do Japanologia, a acompanhar também a página da SEMB, os canais no YouTube, tanto do Japanologia quanto da SEMB, da biblioteca, porque até o fim do ano tem muita coisa legal chegando aí. E o legal dessa vez, dessa iniciativa, por ser online, né, a gente percebeu que o alcance é bem diferente, né, do que tinha sido realizado até então, né? Antes era um alcance bastante, era limitado, né, à cidade de São Carlos, e agora com a internet e as gravações posteriores, a gente imagina que vai alcançar outros lugares também aí do país como um todo e também fora do país. Então eu convido todos vocês a acompanharem aqui o bate-papo literário da SEMB e do Japanologia para discutir um pouco de cultura japonesa. E hoje eu escolhi um livro que ele é bastante importante para os estudos japoneses. Essa área de estudos japoneses, lembrando, né, essa live ela não é uma aula, não pretendo aqui fazer uma aula sobre antropologia ou estudos japoneses, é mais a apresentação dos livros em si, mas para quem está chegando agora, os estudos japoneses é uma grande área que abrange várias disciplinas possíveis que estudam o Japão. Então tem sociologia, antropologia, psicologia, relações internacionais, literatura, as letras. São várias frentes
estudando o Japão e a cultura japonesa de forma geral, de forma abrangente, de forma multidisciplinar. E o livro que eu escolhi hoje, ele é bastante emblemático para os estudos japoneses. Ele é um livro que foi produzido no contexto da antropologia norte-americana. Eu vou colocar a capa aqui para vocês, aqui do lado. O livro de hoje que eu vou discutir é O Crisântemo e a Espada, Padrões de Cultura Japonesa, da Ruth Benedict, uma antropóloga famosa norte-americana. Ela produziu esse livro num contexto muito particular, muito específico, no Japão, em momentos difíceis, né, de guerra, de Segunda Guerra Mundial, e ela conseguiu produzir um livro muito interessante. A edição que eu tenho aqui comigo é da Tuttle Publishing. A capa que vocês estão vendo aí é uma outra edição da Tuttle, mas na verdade é o mesmo livro. A Tuttle, para quem não conhece, ela é uma editora fundada, né, por um norte-americano, e é uma das maiores editoras que trazem conteúdo sobre o Japão em inglês. Ou seja, a Tuttle ela é uma das maiores difusoras de livros, não só de estudos japoneses, mas também de literatura japonesa e entre outros, aqui para o Ocidente de modo geral. Mas o legal é que esse livro pode ser encontrado em português também. Se vocês procurarem O Crisântemo e a Espada, ele é um livro que foi lançado em português há vários anos. Nas minhas aulas eu recomendo ele, assim, é um livro bastante interessante para a gente debater. E foi, talvez eu tenha escolhido esse livro aqui porque ele causou um grande impacto, não só nos estudos japoneses, mas também na própria antropologia, que é a maneira como a gente pode fazer uma pesquisa, no caso, para tentar entender essa cultura japonesa, ou como ela chama, né, os padrões de cultura japonesa, ou uma sociedade japonesa, de um jeito diferente, uma abordagem bastante diferente. Esse livro ele foi produzido no contexto da Segunda Guerra Mundial, e ele foi produzido sob encomenda. O governo dos Estados Unidos encomendou o livro para Ruth Benedict para que ela mostrasse para os soldados americanos, para as autoridades americanas que estavam prestes a ocupar o Japão, como a sociedade japonesa funciona, como os japoneses se pensam. Ou seja, tem essa ideia de um trabalho encomendado pelo governo americano, assim, tem, né, um viés utilitarista meio complicado, meio polêmico, assim, meio estou sendo generoso, bastante polêmico. E ela escreveu esse livro usando técnicas que são muito diferentes do usual na antropologia, né, na antropologia social, na antropologia cultural, que nós antropólogos, assim, não é uma regra, mas existe a ideia, né, da antropologia orbitar essa pesquisa de campo etnográfica, a etnografia, em que o antropólogo ele se desloca, ele vai morar dentro daquela sociedade que ele está estudando, ele vai ficar um período prolongado lá, e nesse momento em que ele fica deslocado, né, ele fica nessa outra sociedade que ele está estudando, ele tenta entender como essas pessoas se pensam o mundo, enxergam as coisas, né, como elas concebem o mundo, como elas vivem cotidianamente no mundo. É uma metodologia muito interessante para a gente. Para a antropologia ela é fundamental e também é uma metodologia que permite que nós possamos enxergar algumas coisas que passariam batido, por exemplo, numa entrevista rápida, ou em formulários, ou em questionários. É uma metodologia que permite a gente enxergar algumas sutilezas, né? Ela envolve um trabalho bem longo, né? As pesquisas etnográficas elas não são curtas, elas são bastante prolongadas e elas envolvem também um envolvimento do antropólogo na hora de se preparar para fazer essa pesquisa etnográfica. E geralmente, né, mais uma vez, não é uma regra, mas geralmente nós na antropologia a gente se vale da pesquisa etnográfica. E no caso da Ruth Benedict, ela não podia fazer isso, obviamente, por conta do contexto da Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos e o Japão eram inimigos, né? Os Estados Unidos do lado dos aliados e o Japão do lado do eixo.
Então isso daí impossibilitava, né, que a Ruth Benedict estivesse no Japão para conduzir uma pesquisa de campo lá. Então já é uma situação bastante particular em que ela conduziu essa pesquisa e a forma como o livro foi confeccionado. E uma das características que eu acho muito legal desse livro é que ela mostra para a gente que é possível, a antropologia ela tem um alcance e um poder de fogo muito interessante para fazer uma pesquisa sólida, né, densa, com outras ferramentas e técnicas que a gente usa em pesquisa, né? Então ela se vale muitas vezes de entrevistas com imigrantes e descendentes de japoneses nos Estados Unidos, ela se vale de documentos, então ela faz um compilado de informações que ela consegue coletar nos Estados Unidos para criar, então, para tentar entender como funciona essa sociedade japonesa e como os japoneses pensariam, né, o cotidiano, a vida, né, como eles entenderiam, ainda mais nesse contexto complicado que é a primeira metade do século XX e depois o contexto da Segunda Guerra Mundial. É interessante. Isso daí, obviamente, como eu falei antes, tinha um interesse muito claro, né, do governo norte-americano, um interesse de guerra para entender o que estava acontecendo lá no Japão e também para dar ferramentas como uma técnica de dominação, né? É um livro que precisa ser pontuado essa particularidade dele, né? Ele foi encomendado, ele tem um propósito aí bastante polêmico, mas ainda assim, talvez o maior mérito dele é que mesmo tendo sido encomendado nessa situação bastante nefasta, nessa situação bastante polêmica, ele trouxe para a gente, e ainda continua trazendo, porque pesquisadores de Japão, não só antropólogos, mas assim, várias pessoas conseguem ainda aproveitar esse livro, boa parte dele, algumas inferências que ela tirou com essa pesquisa dela, são úteis para a gente entender como funciona a sociedade japonesa, alguns elementos da cultura japonesa, mesmo contemporânea, pensar, por exemplo, como a sociedade japonesa se organiza, a ideia de uma família japonesa. E uma das questões que eu acho super interessante, fazendo essa live agora, estou aqui em São Carlos, no interior de São Paulo. Nós, aqui no Brasil, nós temos uma relação bastante particular com o Japão, né? Desde 1908, nós temos recebido vários imigrantes japoneses e outras minorias étnicas que vieram do Japão para cá. E mesmo distantes, a quase 20 mil quilômetros de distância do Japão que a gente está agora, e distendidos no tempo, né, vários elementos que ela aponta nesse livro aqui, por exemplo, como a família japonesa se organiza, como os japoneses pensam a questão da honra, um código de conduta e por aí vai, você pode observar no Brasil com os descendentes de japoneses aqui também. Não todos, evidentemente, mas algumas famílias, elas ainda têm elas ainda seguem alguns comportamentos que a Ruth Benedict escreveu na década de 40 nesse livro aqui. Então isso daí é muito interessante para a gente, assim. Ele acaba sendo um livro muito útil para quem quer entender a cultura japonesa, para quem quer entender a sociedade japonesa, a organização familiar japonesa, e ele também acaba sendo muito útil para outros pesquisadores, inclusive quem estuda a imigração japonesa para o Brasil, a comunidade nipodescendente ou a comunidade nipo-brasileira aqui no Brasil, alguns elementos que você consegue observar aqui no Brasil de 2020. Isso daí isso daí eu acho que já mostra o alcance que esse livro aqui ele consegue ter. Evidentemente ele tem algumas críticas a ele, né? Eu vou abordar elas, mas ele tem um alcance poderoso nesse sentido. E não é à toa que ele é considerado então um dos clássicos desses estudos japoneses, né? Ele acaba sendo são vários livros que são esses clássicos, né, dos estudos japoneses. Esse aqui acaba sendo um dos que acabou ganhando notoriedade, não só, né, nos Estados Unidos, assim que o livro foi feito, mas ele também acabou ganhando notoriedade no Japão.
Os japoneses, eles posteriormente, né, eles tiveram acesso a esse livro, e esse livro acabou sendo interpretado ou reinterpretado de maneiras muito interessantes no Japão. Se a gente for parar para pensar, para um leitor japonês, era uma visão de fora sobre a sociedade japonesa, mas ela trouxe alguns elementos que para os japoneses do momento, do pós-guerra, né, acabam ecoando, né, acabavam ecoando em algumas características que inclusive a própria academia japonesa estava interessada. Isso daí a gente chama dentro de toda essa gama desses estudos japoneses, a produção de textos que pensam uma teoria de japonidade ou japonicidade, em japonês Nihonjin-ron, e esse livro acaba entrando nessa onda também. Um público leitor japonês acaba pegando esse livro e, mais uma vez, não são todos, mas várias pessoas pegam esse livro e falam, não, ela realmente entendeu alguns elementos marcantes da sociedade japonesa. É óbvio que a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de afirmação, porque ela acaba sendo generalizante demais, né? E também tem alguns interesses, né, dessas pessoas que estão falando isso, pensando num povo japonês como algo diferente do resto do planeta, né? Assim, existe uma questão identitária também, mas existe uma ideia da produção de um discurso de uma unidade japonesa, de que o povo japonês teria características muito marcantes, bem definidas e diferentes do resto do mundo, e então tem um interesse também da maneira como esse livro foi interpretado no Japão. Mas isso daí também mostra o poder de fogo dela, né? Para o bem e para o mal, como ele acaba sendo incorporado no Japão. Tem algumas críticas a ele, evidentemente, eu vou passar bem rapidamente por elas. Uma delas é a ideia que a gente discute bastante na antropologia sobre a ideia da autoridade etnográfica, que ela não sendo japonesa, ela não nascendo no Japão, ela não convivendo com os japoneses, como que ela conseguiria entender essa suposta mentalidade japonesa ou a maneira japonesa de se pensar, né? Algumas pessoas criticaram esse aspecto, pensando que falha a ela em alguns elementos que ela traz no livro, parece que ela não consegue captar algumas coisas importantes. Isso daí é um alerta para quem for ler. É um livro que ele não é muito grande, ele não é difícil de ser lido e ele tem muitas coisas interessantes. Eu recomendaria, se vocês pudessem, né, nesse momento de pandemia, a gente fica muito dependente das compras online e tudo mais, mas procurar a versão em português, que é um livro legal de ler. Então tem essa crítica que acontece, e se você for ler o livro, eu já estou te dando aqui, não sei se é um spoiler, né, mas é um alerta para quando você estiver lendo esse livro, que apesar dele trazer uma noção, uma impressão de que existe aqui uma mentalidade japonesa, essa ideia de mentalidade japonesa, essa expressão eu critico bastante, né, nas minhas aulas, eu acho que é um pouco complicado. Existe aqui um processo de fabricação de estereótipos em torno dos japoneses, né? Fica parecendo que os japoneses têm algo no cérebro deles, sei lá, composição fisiológica, composição química, que eles teriam uma mentalidade particular. Isso daí é bastante questionável, né? Mas fica uma impressão de que ela conseguiria, no livro, tratar a sociedade japonesa de um modo talvez homogêneo, né? Isso daí gera uma distorção que pode levar algumas pessoas a pensarem que os japoneses têm uma mentalidade específica e que ela conseguiu capturar isso daí de uma forma ou de outra. Essa é uma das outras críticas que tem ao livro dela. Ela acaba abordando a sociedade japonesa como se fosse um bloco estático que muda muito pouco, né? Isso daí acontece por conta também das distorções que apareceram por ela não poder fazer uma pesquisa de campo no local. Então, por ela ela lidar com
com documentos antigos, por ela lidar com imigrantes e descendentes de japoneses que estão falando sobre o Japão, mas não estão no Japão. Tem essa separação do tempo, né? Também tem imigrantes japoneses que chegaram nos Estados Unidos no começo do século XX, estão falando sobre um Japão que talvez não condiz com o Japão daquele momento, né? Da década de 40 e tudo mais. Então, a maneira como ela foi compilando os dados acabou criando essa distorção, dando a impressão que os japoneses seriam um povo homogêneo, seriam um povo único e que mais ou menos todos pensariam da mesma forma. Isso daí é super problemático, porque a gente sabe que o Japão, apesar dele ser super pequenininho em território, ele tem uma diversidade étnica bastante acentuada, né? E é muito difícil, assim, a gente falando aqui no contexto brasileiro, que é um país, né, de dimensões continentais, como se fala tanto, a gente percebe, né, essa diversidade andando nas ruas, né? E a mesma coisa acontece para o Japão também. E é difícil você chegar e tratar os japoneses, ou essa sociedade japonesa com S maiúsculo, ou essa cultura japonesa com C maiúsculo, como se todos pensassem da mesma forma, como se todos enxergassem o cotidiano e essa cultura japonesa da mesma forma, o que não é verdade. Mas esse também é uma crítica levantada, né, em relação ao livro dela, porque fica essa impressão também que todos os japoneses pensariam desse jeito, né, meio homogêneo, meio monobloco, e isso daí precisa ser questionado. Né? Ainda mais hoje em dia, nesse contexto de século XXI, em que existem os debates que são legítimos, né, sobre representatividade, sobre minorias, sobre a diversidade que se encontra, né, os processos de violência, apagamentos históricos que aconteceram, inclusive no Japão. Isso daí essa bola precisa ser levantada, né? Então fica um outro alerta para quem for ler esse livro aqui. Apesar dele trazer impressões muito legais para a gente pensar sociedade, cultura japonesa, família japonesa, ele pode não estar falando de todo mundo. E muito provavelmente ele não está falando de todo mundo. Só que o livro, a maneira como ele foi confeccionado, dá a impressão que ele está falando de toda a sociedade japonesa, que mais ou menos todo mundo pensaria da mesma forma, né? Eu acho que essas são as principais críticas, né, do Crisântemo à Espada, que a gente precisa ter de modo bastante claro antes de continuar, né, a discussão aqui. Esse livro tem algumas outras características, assim, eu tive que fazer um recorte, né, porque o bate-papo literário que a gente faz lá na Assembly não é para ser muito longo. Essa live aqui ela não é para ser muito longa, mas eu fiz um recorte de algumas coisas que eu acho muito legais para falar sobre o livro, que vale a pena se você estiver interessado. Acho que uma das características interessantes do livro é como ela discute a ideia de família japonesa, essa questão do giri, né, esse sentimento de pertencimento a algo que é maior do que você, esse sentimento de honra, né, que tanto se fala em filmes de samurais e mangás e animes, a honra japonesa, o modo de ser japonês, o código do samurai, o código de conduta, a etiqueta japonesa, e ela acaba trabalhando com esses assuntos de uma maneira muito legal. E um dos lugares que ela vai debater isso daí é na própria noção de família, como a família japonesa estaria organizada ou articulada. A família japonesa, falando muito rapidamente aqui, ela teria essa noção de hierarquia muito clara, em que existe uma devoção, acho que tem que tomar cuidado com essa palavra, apesar dela ser bastante corrente na literatura acadêmica sobre família japonesa, mas existe uma devoção, um amor filial dos filhos para com os pais, e um sentimento, né, de proteção, obrigação que os pais têm para com os filhos, né? Isso daí aparece no livro e em outros lugares com os termos ko e yon, e isso daí seria uma característica muito específica das famílias japonesas, e cada um dentro da família japonesa teria uma função também a cumprir. Então, assim, o filho mais velho de uma família japonesa tem algumas obrigações muito específicas dentro de casa, que é diferente dos outros filhos, homens e mulheres, né?
as filhas também elas têm funções diferentes dentro de casa. O pai ou o chefe da família tem funções muito específicas dentro dessa família. E a mãe, né, a esposa, ela também tem funções muito específicas dentro dessa família. De certa forma, existe um código, né, na maneira como essa família se pensa. E isso é interessante porque a Ruth Benedict conseguiu sintetizar de um jeito muito legal. Também tem críticas sobre isso, mas ela conseguiu trazer essa ideia para a gente de um jeito que é interessante e assim a própria outros pesquisadores, né, em suas pesquisas conseguiram observar alguns desses padrões, né? Tomar cuidado também com essa expressão, mas assim dá para observar esses padrões em outras pesquisas, né? Vários pesquisadores relatam essa questão do Ko, do On, do Giri, não só pesquisadores norte-americanos, mas pesquisadores brasileiros, pesquisadores japoneses, pesquisadores nipodescendentes. É muito interessante ver como ela, já na década de 40, trouxe para a gente essa noção de família japonesa de um jeito muito legal, assim. E ela mostra que essa ideia de honra, essa ideia de dever para com a família, essa ideia de respeito à hierarquia familiar, acaba sendo fundante da própria sociedade japonesa, né? Você pode ouvir por aí que a sociedade japonesa é muito hierarquizada, ou que a sociedade japonesa é pensada muito mais no coletivismo do que no individualismo, que os japoneses eles pensariam mais em grupo, ou mais na família, ou mais no entorno do que pensar em si mesmo. Essas expressões, no livro já dá a entender que isso daí, o seio disso, né, aonde isso daí começaria, aonde os japoneses aprenderiam isso daí, é dentro de casa, né, a própria noção de família. Então isso é muito interessante, porque o livro dela, apesar de ser um livro de antropologia, acaba ecoando para outras ciências irmãs, por exemplo, a sociologia, quando vai pensar a sociedade japonesa. Alguns desses padrões, de novo, né, eles acabam aparecendo em outros lugares também, né, em organização de trabalho, a indústria japonesa, né, isso daí ele vai se espraiando para várias dimensões dessa cultura japonesa, para a estética japonesa, a maneira como os japoneses transmitem o conhecimento, a maneira como os japoneses produzem arte, artesanato e afins. Seria tudo tem essa ideia de uma hierarquia de fundo, e já no livro isso daí fica aparece para a gente que os japoneses aprenderiam isso dentro de casa, aprendendo a lidar com o pai, com a mãe, com os irmãos, com as irmãs, uma espécie de conduta esperada de cada um dentro de casa para preservar essa família japonesa, né? Essa ideia de você ter uma devoção aos pais, os pais terem essa obrigação de proteger os filhos, para, na verdade, proteger essa entidade ou essa unidade familiar, né? Essa unidade familiar, inclusive, tem nome, né, que a gente chama de Ie, e é muito interessante ver como o livro da Ruth Benedict, lá na década de 40, já estava apontando isso para a gente, de um jeito bem legal. Você não precisa ser pesquisador da área, e você consegue entender isso daí de maneiras bem interessantes. Um outro exemplo que ela dá nesse livro, pensando essa ideia de Giri, Ko, On, honra, código de conduta e tal, é um exemplo bem pontual que ela fala, por exemplo, uma criança na escola, né? Uma criança japonesa na escola, se ela, por exemplo, faz alguma coisa errada, ou tira uma nota baixa, ou é chamada na diretoria, o que seja, ela acaba sendo um problema para a família, porque, querendo ou não, ela acaba quebrando com esse código que é esperar, essa conduta que é esperada dela dentro de casa. Então existe essa ideia da honra, né? Existe essa ideia de que existe um código a ser respeitado e tudo mais. Isso é muito interessante, que está no livro da Ruth Benedict. Tem uma crítica aí, tem pesquisadores que falam que
ela não conseguiu, talvez, capturar as sutilezas dessas palavrinhas aí, né? Até que essas pesquisas sobre família japonesa, sociedade japonesa, elas persistem até hoje, né? Eu mesmo tô vinculado a esse tipo de pesquisa já há vários anos, mas ainda assim é um livro muito interessante de ser lido, com todas essas ressalvas que eu falei, sabendo que ele foi escrito nesse contexto muito particular. Ele acaba trazendo, né, shed the light, né, trazendo a luz para alguns dos assuntos que são muito interessantes, né? Como eu falei, eu já dei esse livro em várias aulas, né, em vários contextos. E é muito interessante quando eu dou esse livro e tem alunos, por exemplo, nipodescendentes que leem, assim, com interesse de, às vezes, entender a própria família, por que a família pensa do jeito A, B, C, D, E e tudo mais. E alguns, inclusive, vêm conversar comigo depois e falam, nossa, é interessante porque, mesmo sendo descendente de terceira, quarta geração de japoneses no Brasil, nunca fui para o Japão e etc., algumas coisas eu observo dentro de casa. E esse livro me mostrou isso daí de uma forma ou de outra. Não eu, né? Eu tô falando assim por esses alunos que são descendentes de japoneses que vêm comentar comigo. Então, assim, é um alcance interessante. A gente percebe que essas ideias de família, de hierarquia, de sociedade japonesa, apesar de estar tão distante da gente agora no tempo e no espaço, né? Elas ainda persistem, né? Mesmo no contexto brasileiro de 2020, né? E mais uma vez, tomando cuidado com esse tipo de afirmação, porque não são todos os descendentes que afirmam esse tipo de coisa aqui no Brasil, mas é interessante que alguns percebem esses ecos e que já estava lá delineado no Crisântemo e a Espada. Essa daqui é a minha sugestão de leitura para vocês. Mais uma vez, é um livro que está disponível em português, ele já está disponível no mercado brasileiro já faz um bom tempo. Então, assim, se você é pesquisador da área, provavelmente você já teve que passar por esse livro em algum momento ou outro. É muito difícil, né, a gente não passar por esse livro. Se você é da antropologia, muito provavelmente você também já leu isso daí em disciplina ou para fazer alguma prova e tudo mais. Mas se você não é pesquisador, eu não acho que isso daí é um impedimento para ler o Crisântemo e a Espada, né? Até que eu escolhi ele para começar esses nossos encontros virtuais aqui, né? Para a gente abrir, né? As discussões aqui do bate-papo literário. E, assim, tem outros livros que, de certa forma, dialogam com esse daqui, que foram produzidos, inclusive, por japoneses. Um deles, por exemplo, uma antropóloga japonesa, Chie Nakane, escreveu a sua tese chamada Sociedade Japonesa. E ela também mostra, na tese dela, essa ideia de uma sociedade que se pensa horizontalmente, se pensa em grupo, ao invés de dar preferência para um indivíduo como nós enxergaríamos aqui no Ocidente. Tal. E um outro pesquisador japonês também, Takeo Doi, psicólogo, que ele tenta mostrar como a psicologia enxergaria essa sociedade japonesa, essa questão da devoção, do respeito, da honra. São livros que são japoneses, que querendo ou não resvalam, né, nessa discussão que está presente aqui no Crisântemo e a Espada. Então essa daqui é a minha primeira sugestão. Eu vou voltar aqui em outras lives do Bate-Papo Literário, trazendo outros livros de estudos japoneses para a gente discutir também. E para quem estiver acompanhando as lives, né, e continuar acompanhando, né, ao longo do ano, para talvez a gente enxergar as continuidades, as permanências ou as descontinuidades desse tipo de argumentação. Eu estou recebendo aqui algumas mensagens no chat, eu vou ler aqui para vocês, aproveitando que estamos ao vivo, né, gente? Vamos ver aqui. Boa noite, pessoal. Agora que eu vi que tem alunos meus aqui também. O Renato Dorro colocou a edição nacional do Crisântemo e a Espada.
Legal, muito obrigado, Renato. Recomendo aí a leitura. Só um adendo, a Ruth Benedict, ela é super importante no cenário, como eu falei para vocês, né? Ela é super importante nesse cenário da antropologia, né? A gente não pode que por conta, né, do japanologia, da minha área, eu trago para os estudos japoneses, né? Mas ela tem esse peso muito grande na antropologia. Ela criou as suas linhagens também dentro do pensamento antropológico norte-americano. Então ela tem sim um peso aí na hora de a gente discutir. Aqui, vamos continuar aqui a leitura do chat. Carlos Fujinaga escreve: será que o livro pode ter influenciado de alguma forma o pensamento de Tanitsu Mizoku? Olha, Carlos, interessante. Eu acho que sim e não, tá? Por quê? Porque esse tipo de pensamento já era mais ou menos corrente no Japão desde o começo do século XX, né, que ele ganhou mais força no pós-guerra. Como eu tinha mencionado, né, essas teorias de japonidade, japonicidade, de um pensamento japonês, de uma mentalidade japonesa. Vários intelectuais, pensadores japoneses já estavam debatendo sobre essa particularidade do pensamento japonês, a maneira japonesa de enxergar o mundo. E esse livro, como eu falei, quando ele chega no Japão, ele acaba sendo absorvido, incorporado por vários desses pensadores, desses intelectuais. Então, assim, sim, definitivamente ele influenciou muita gente lá, mas não é que ele influenciou porque ele abriu essa porta para se pensar dessa maneira, né? Pensar numa particularidade ou de uma essência do povo japonês. Isso daí já vinha assim, já vinha sendo feito no Japão, pelo menos no pensamento japonês, de uma forma ou de outra, tá? TM escreve: quais outros clássicos dos estudos japoneses que você recomenda? Olha, TM, a lista é infinita. Esses estudos japoneses que eu falo para você, ele mais ou menos, tá? Mais ou menos começou no fim do século XIX, pós-restauração Meiji, em 1868, quando o Japão ele abre as portas do comércio para as nações vizinhas, né? E aí tem uma chegada maciça de estrangeiros no Japão, né? Norte-americanos, ingleses, australianos, franceses, neozelandeses. Começa a chegar, né, para comércio, para negociações diplomáticas e tudo mais. A gente tem que lembrar que até 1868 o Japão ele tinha ficado fechado, entre aspas, que a gente chama de período Sakoku. Ele tinha ficado fechado para as relações exteriores, com exceção da Holanda ou das companhias neerlandesas, que tinha comércio, né, com a província de Nagasaki, mas é uma questão super excepcional, né? Fora isso, o Japão ele não tinha relações comerciais, diplomáticas com nenhum outro país. Em 1868, o Japão abre essas portas. Também essa abertura é polêmica, né? A maneira como isso aconteceu, eu não quero entrar nesse mérito. E quando começa a chegar um monte de estrangeiro no Japão, esse pessoal ele fica também pensando, esses estrangeiros, eles pensam que existe a necessidade de nós entendermos como os japoneses se pensam para a gente morar aqui, fazer relações comerciais, relações diplomáticas e tal. E aí os estudos japoneses começam mais ou menos aí, né, que são vários pensadores não japoneses pensando o Japão. Muitos deles pensando o Japão, estando dentro do Japão. E aí tem vários pensadores, vários clássicos. Eu acho que um deles é o Basil Hall Chamberlain. Os livros dele você consegue em domínio público na internet, né, porque é bastante antigo. Tem alguns livros que são muito interessantes, alguns são um pouco complicados, né? Um deles que é interessante e complicado ao mesmo tempo é um que se chama Things Japanese, Coisas Japonesas, que é uma espécie de enciclopédia de coisas que o Chamberlain observou no Japão naquele momento, tá? É uma sugestão aí. E se você quisesse um ponto para começar, eu acho que eu iria para o Lafcadio Hearn. O Lafcadio Hearn ele é um estrangeiro que chegou no Japão, jornalista,
E a missão dele era escrever sobre o Japão para fora, então para os Estados Unidos, para jornais norte-americanos e tudo mais. E aí é a leitura de um norte-americano que acabou de chegar no Japão, que está se abrindo, que está passando pela sua primeira revolução industrial, e ele escreveu alguns livros emblemáticos nesse sentido, né? Falando sobre essa transição, né? Lembrando que esse pessoal, né, principalmente o Lafcadio Hearn, esses textos eles são impregnados com preconceitos, né? Não tinha ainda um cuidado, um refinamento técnico mesmo, um refinamento teórico para essas pessoas conseguirem tentar tirar o preconceito do texto. E esse preconceito que eu falo não é só um preconceito no sentido negativo, né? Tem algumas coisas que o Lafcadio Hearn fala nos livros dele, que com certeza ele estava achando que estava falando muito bem dos japoneses, mas sabe que não é bem assim, né? Mas ele é um excelente ponto de entrada se você quiser começar por um desses clássicos dos estudos japoneses. O Lafcadio Hearn, pretendo falar dele futuramente, inclusive aqui no Ocidente, ele é muito famoso por um livro dele chamado Kwaidan, que é um livro também tudo domínio público, mas está em inglês, que ele fala sobre os fantasmas no Japão, os espíritos no Japão, e aqui como tem essa questão, né, da cultura pop, desse fenômeno todo do cinema e tal, Kwaidan tem até filme, né, para você pensar, né. Um livro do Lafcadio Hearn que eu recomendaria se chama Glimpses of Unfamiliar Japan, que eu traduziria como Lampejos de um Japão Desconhecido. Também tem domínio público, você pode encontrar ele no Projeto Gutenberg, que é aquele site que agrega, né, esses livros antigos, esses livros clássicos. Está em 2 volumes e cada capítulo mostra algum ponto ou outro de cultura japonesa. Então, por exemplo, tem um capítulo sobre o Lafcadio Hearn visitando um templo budista. E aí ele vai lá com um intérprete, um informante japonês e vai contando para ele o que ele está vendo, né? Explicando para ele, olha, isso aqui é A, isso aqui é B, isso aqui é C, isso aqui serve para isso aqui serve para aquilo e tal. É uma excelente porta de entrada, viu, time? Eu vou passar ao longo desses vídeos, né, que eu for trazendo aqui, eu vou trazer outros livros de estudos japoneses para vocês. Eu espero que vocês curtam, né? Assim, a postagem lá do Japanologia ela é mais lenta do que eu gostaria, né? Mas eventualmente também ficar atento lá, que às vezes eu solto essas indicações lá também, tudo bem? E ficar atento também na página do Japanologia aqui no Facebook, que ela é muito mais ativa que o blog, inclusive, né? Porque aqui no Facebook eu compartilho muito evento e outras coisas de fora, né? Por exemplo, agora há pouco eu compartilhei um evento que vai ter lá no Japão, em Nagoya, super interessante, falando da situação do Covid lá. Para quem estiver no Japão agora assistindo, tá aí uma sugestão também. E alguns outros eventos que acontecem aqui no Brasil, agora online, então fiquem atentos aí na página do Facebook. Tudo bem? Vamos lá para o Celso Shiroma, ele escreve: ouvi dizer que no Japão um casal teve que pedir o divórcio para que a mulher pudesse manter seu sobrenome, e alguns problemas que teve com a sociedade. E vejo aqui no Brasil a importância da manutenção do IE para algumas famílias. Perfeito, Celso. Essa ideia do IE, a importância dessa família japonesa, é o tema, é um dos grandes temas do Crisântemo e a Espada, né? O interessante é que esse livro, né, escrito há tanto tempo, numa situação tão particular, como eu falei para vocês, consegue trazer essas informações para a gente de um jeito legal. E, mais uma vez, né, essa ideia do IE, essa ideia da família japonesa, veio para o Brasil, né, com a imigração japonesa para o Brasil a partir de 1908, e com os vários navios que chegaram do Japão aqui. Existem algumas diferenças em relação, por exemplo, a okinawanos. É parecido, né, a maneira de organização, mas tem algumas nuances para se pensar como a família okinawana se organiza em relação à família japonesa, mas existe um eixo meio comum aí, né, de uma família patrilinear, em que isso daí é passado de pai para filho, as responsabilidades que os homens têm dentro desse o que acontece em relação às mulheres e como elas
elas são articuladas dentro dessa família. E no caso, no seu exemplo aqui, é um dos infinitos casos que a gente escuta. Assim, eu, como pesquisador, já escutei cada coisa também, não só aqui no Brasil, lá no Japão também, sobre esses casos em que, às vezes, o IE ele acaba sendo tão importante a ponto de afetar mesmo, né, o dia a dia das pessoas e tudo mais. Continuando aqui o chat. Carlos, que permanece até os dias de hoje. Sim, Carlos, mas eu acho interessante assim, né? Permanece o IE, no caso, e não permanece. Legalmente o IE não existe, né? Assim, tem uma mudança, uma alteração aí, a partir da década de 40, depois que tem a ocupação norte-americana lá, depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos, ele senta e vai escrever uma nova Constituição japonesa, e nessa nova Constituição japonesa, o IE ele perde força, mas não quer dizer que ele perde força num nível legal que as pessoas vão deixar de fazer esse negócio. Como eu já falei para algumas pessoas aqui, alguns alunos meus aqui, inclusive você, né, Carlos? O IE, essa maneira de organização familiar, ela é mais antiga do que andar para trás, né? Assim, se você rastrear, você vai parar lá no século VII, lá no Japão. Então imagina, as pessoas vivem, respiram essa ideia de família japonesa, de como você se comporta dentro de casa, etc., desde o século VII. Não vai ser uma lei em 1947 que vai fazer todas as pessoas mudarem de opinião rapidamente, né? Então isso é interessante. Inclusive, hoje em dia, isso daí gera alguns problemas seríssimos para a gente pensar em sociedade japonesa hoje. Vocês que acompanham notícias sobre o Japão, tem toda essa discussão de homens verdes, a questão da ascensão da mulher no trabalho, a independência feminina, a questão dos idosos que morrem sozinhos em casa e tudo mais. Tudo isso daí são distorções que foram acontecendo justamente depois que você passa a combater essa ideia de um IE, né? Então, assim, é interessante ver que ele permanece no Japão, não tem mais aquela base legal que tinha antes. Tem que lembrar que esse IE, essa família japonesa, já fez parte, né, de um código legal japonês, né? Assim, o período Tokugawa incentivava isso, né? Hoje não tem mais isso, mas as pessoas, algumas famílias permanecem, né? Continuam usando o IE como referência para pensar a vida, né? Não poderia deixar de ser. Ana Lígia Posetti, legal você ter vindo, Ana, fico feliz com a sua presença aqui. Ó. Usei esse livro para pesquisa em História Econômica, vale a pena ler também pelas análises históricas que ela faz. Sim, muito legal. É que eu fiz essa opção nesse recorte, quis fazer os highlights, né, no caso de família, mas é um livro muito interessante, tá? Ele tem essas várias dimensões, né? Tem que lembrar que esse livro, como ele é escrito para norte-americanos, né, ele acaba tentando dar uma visão mais compreensiva do Japão e da cultura japonesa, da sociedade japonesa, para esses leitores norte-americanos. Então ele é bem legal. Silvia Maria Cuva escreve: estou vendo na Amazon, tem vários títulos do Lafcadio Hearn. Interessante. Sim, tem vários livros. Na Amazon, dá uma procurada, porque como esses livros são de domínio público, tem alguns na Amazon mesmo que eles são gratuitos, e-books, tá, gente? Eu trouxe alguns aqui comigo do Japão, físicos, né? Aqui no Brasil é difícil você achar físico, né? A não ser que você importe, né? E geralmente eles são tijolos, né? São livros gigantescos, né? Em e-book vocês conseguem muito fácil, e se vocês procurarem direitinho lá na Amazon, vocês vão conseguir tudo gratuitamente. TM, muito obrigado, a títulos anotados. Obrigado a você, TM, pela pergunta. Renato escreve: Kwaidan, Assombrações por Lafcadio Hearn. Aí, legal que o Kwaidan ele foi, né, traduzido. Inclusive, o Renato ele é o diretor da biblioteca da SEMB. Esse livro tem na SEMB? Eu acho que tem lá, né? Essa versão em português aí. Vamos ver aqui. Eduardo Amini, link do projeto Gutenberg, mencionado para download gratuito das obras do Lafcadio Hearn. Muito obrigado, Eduardo. Eu acho que pode ajudar as pessoas aí, para quem estiver procurando os livros do Lafcadio Hearn. Tem aí vocês vão encontrar uma seleção gigantesca de coisas dele, para pensar esses estudos japoneses e tudo mais. Tudo bem? Alguém tem mais alguma dúvida? Algum comentário?
que queira fazer sobre o livro do Crisântemo e a Espada aqui no chat. Lembrando que esse chat, infelizmente, ele não vai aparecer lá eu vou colocar esse vídeo, depois que a gente finalizar aqui a transmissão, vai lá para o canal do YouTube do Japanologia, que é novo, né? Eu não coloquei nada lá ainda, vai ser o primeiro vídeo lá. Então, infelizmente, o chat não vai para lá, e por isso que eu li os nomes de vocês, para as pessoas entenderem de onde estão vindo essas perguntas e que não são vozes da minha cabeça, né? Mas eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Vou esperar mais um pouquinho para ver se tem algumas questões. Mas eu acho que estamos bem, né? Bom, pessoal. Então, essa daqui foi a nossa primeira live do bate-papo literário da SEMB com o Japanologia. Eu queria agradecer o Renato e a SEMB, evidentemente, e o Renato pela iniciativa, né? Que a gente está... essa ideia do bate-papo literário, de cursos da SEMB tem dado muito certo lá no sentido de difusão, divulgação de cultura japonesa, e eu acredito que essas lives elas são interessantes, né, e os vídeos depois que vão ficar gravados, para tentar ampliar, né, esse tipo de conhecimento, né, e eu fico super aberto para, inclusive, se vocês tiverem sugestões de pauta, se vocês quiserem algum post específico lá no Japanologia, ou quiserem que eu comente algum livro específico, algum filme, etc., os canais nas redes sociais aí do blog estão super abertos para vocês, e se eu tiver condições eu vou apresentar isso para vocês. Cecília Mieko Suzuki, como o livro foi recebido no Japão? Boa pergunta. Então, Cecília, esse livro ele foi recebido dessa forma que eu mencionei, né? Tipo, alguns pensadores japoneses que pensavam, que estavam buscando enxergar essa unidade do povo japonês, essa homogeneidade do povo japonês, essa particularidade do pensamento japonês, essas pessoas gostaram do livro, né? Então, assim, ele foi recebido de modo positivo por algumas pessoas, alguns pensadores no Japão. Apesar de ter sido escrito nesse contexto super complicado, que é de guerra, imagina um país um exército que está invadindo, né, o seu país, e de repente produz um texto desse daqui e tal. Mas ele foi recebido de maneira ambivalente no Japão, né, assim. Então teve pessoas que incorporaram essas ideias no pensamento. E se vocês quiserem ir atrás, tem essa sugestão, né, da discussão do Nihon Jinron, que são essas teorias de japonidade ou teorias de japonicidade. Tem um antropólogo chamado Harumi Befo, que discute também essas questões de Nihon Jinron, e é super interessante. Ele também mostra essas... que não quer dizer que o livro foi recebido bem, que né, assim, tem nuances e sutilezas aqui. Renata Sayuri Sato Nakamine escreve: boa noite, Renata. Gostaria de saber de que maneira o cenário da Segunda Guerra Mundial interferiu na perspectiva de Benedict em sua pesquisa. Interessante. Como eu mencionei lá no começo da live, por estar num contexto de Segunda Guerra Mundial e esse livro ter sido produzido e encomendado, né, na década de 40, ela teve que usar estratégias alternativas para reunir e compilar as suas informações. Então, assim, geralmente, como eu falei, os antropólogos eles optam, né, pela pesquisa etnográfica, pesquisa de campo, vai morar lá, fica um tempo no Japão para ver como os japoneses vivem, né, assim, como se pensa o mundo lá, como né, o cotidiano e tudo mais. No caso dela, ela não pôde fazer isso daí, né? Lembrando que ela é antropóloga, né? Ela não tinha isso na manga, né? Poder ir lá para o Japão no contexto de Segunda Guerra. Então ela precisou adaptar algumas estratégias, ela teve que se valer de documentos históricos, entrevistas com descendentes, entrevistas com imigrantes lá nos Estados Unidos para produzir o texto dela. Isso daí acaba gerando, sim, algumas
algumas impressões sobre o Japão não estando no Japão. Isso daí, essas distorções, elas acabam sofrendo críticas, né, eventualmente, porque como que ela pode entender tanto de Japão se ela não foi para lá, né? Então tem isso. Então esse é um tipo de problema, né, da leitura dela, né? Eduardo Mini escreve, na Wikipedia consta que Takeo Doi foi muito crítico ao livro, mas não entra em detalhes. Seções do livro foram mencionadas no livro de Takeo Doi, A Anatomia da Dependência, mas ele é bastante crítico da análise da Benedict, na sua análise do Japão e sobre o Ocidente, respectivamente como sociedades da culpa e da vergonha e da culpa. Procede esse trecho? Procede. Isso daí é uma leitura possível do livro do Crisântemo Espada, que eu não quis abordar por conta de recorte, mas é interessante falar, né? Tipo, existe aqui uma ideia que ela mostra que os japoneses, essa sociedade japonesa, por ter esse código muito específico que você observa dentro da família, a questão da honra, da conduta, a questão de você pensar no coletivo e não no individual. Existe a ideia de uma cultura da vergonha, como você falou aí, né? Tipo, shame culture, né? Tipo, uma cultura da vergonha. A vergonha no sentido que os japoneses teriam, se você rompe esse código, se você quebra com esse código, você está acionando esses marcadores da vergonha aí, né, para pensar. Assim, a criança, ela, no exemplo que eu dei lá da escola, a criança ela não pode ir mal na escola porque ela vai trazer a vergonha para a família. Não é uma vergonha para ela enquanto indivíduo, né? Ela vai trazer a vergonha para a família e tal. E aí existe essa leitura espelhada, eu não acho que é espelhada, mas comparando com o Ocidente, nós aqui, por focar bastante essa questão do individualismo, do ego, a gente não tem essa noção de vergonha em relação ao coletivo, a gente teria culpa pelos nossos rompimentos de conduta individuais, né? Então, existe sim essa leitura possível, tá? E o Takeo Doi, como eu mencionei, ele é um cara que dialoga, né, com esse tema do Crisântemo Espada, mas ele dialoga não no sentido, tô comprando, né? Dialoga no sentido de, pera lá, vamos fazer vamos apontar essas nuances, tá? Então foi muito legal esse seu comentário. O livro do Takeo Doi não tem em português, tá? Eu falei aqui, né, Anatomia da Dependência, mas dá para encontrar ele online, em sebos e tudo mais, tá? Continuando aqui o chat. A Helena Kojima. Oi, Helena, tudo bem? Ela escreve, só tenho esse sobrenome porque a minha tataravó manteve o nome do pai porque o meu tataravô adotou o sobrenome. É muito interessante esse seu exemplo, Helena, porque pelo sobrenome a gente já percebe esse código dentro da família japonesa, né? Como você tem obrigações com essa entidade ou essa entidade familiar, essa família, né? O sobrenome acaba sendo um marcador muito forte, né? Que como você passa esse sobrenome para frente, né? E algumas estratégias precisaram ser feitas para dar conta. Por exemplo, como é um sistema familiar patrilinear, passa de pai para filho, acontece de ter famílias que só têm mulheres. E como que você vai passar esse sobrenome para frente? Como você vai manter essa entidade familiar que a gente está chamando de I aqui, né? Algumas estratégias que foram feitas foram, por exemplo, adotar o Mukoyoshi, ou Yoshi, que você casa sua filha com um filho de outra família, um homem de outra família, mas que não é o primeiro, né? O filho mais velho. E aí esse filho que vai casar com a sua filha, ele vai adotar o sobrenome da mulher para garantir a continuidade do Ie. Esse tipo de estratégia, inclusive, acontecia bastante aqui no Brasil, tá? Celso Shiroma, como o livro aborda a construção do Ie? Imagino que muito do que foi desenhado em Meiji tem sido considerado como modelo. Li, já não lembro onde, que no período Heian os homens cresciam na casa da mãe e visitavam as mulheres. Muito legal essa sua questão. Olha, Celso, existem várias outras referências
que eu acho que são muito mais eficazes para pensar justamente essa sua questão. Como o IE foi construído, como... Isso daí eu posso colocar também, mas aí eu peço para você me mandar uma mensagem na página do Facebook mesmo, para eu não esquecer esse encadeamento. Mas tem outras referências que eu acho que são muito mais direto ao ponto do que a própria Ruth Benedict, né? O IE, ele chega no Japão, ele começa a tomar forma no século VII, que é o período Heian que você mencionou aí. Só que nesse momento ele ainda não tinha essa cara que o IE foi ganhando, né, ao longo dos séculos, né? Eu acho que o período Tokugawa, que é de 1603 a 1868, o IE vai ganhando uma forma muito mais específica e a partir da restauração Meiji, ele começa a ganhar um contorno legal, né? Assim, o Estado japonês incorpora a ideia do IE para criar a própria ideia de um indivíduo, o súdito japonês, daquele momento, né? Então, o IE, quando ele chega no Japão no período Heian, ele tem um formato que lembra o atual, mas ele vai ganhando outros tons, né? Aí, você menciona, os homens cresciam na casa da mãe e visitavam as mulheres. Isso daí foi sendo transformado ao longo de todo esse período, né? Assim, esse tipo de deslocamento, inclusive nos arranjos de casamento, né? Então, assim, vai morar com quem? Aonde vai morar? Vai morar na casa do sogro? Vai morar, né? Então, assim, isso varia de caso para caso, isso foi ganhando contornos muito diferentes ao longo dos séculos, tá? Então, assim, se você quiser saber sobre a construção do IE, eu acho que tem outras referências que são muito mais precisas nesse sentido. Mas, mesmo assim, o livro da Ruth Benedict é muito bom para dar essa noção desse sistema familiar corrente no Japão e que transbordaria para fora da família e você conseguiria observar essa ideia, entre aspas, esse coletivismo na sociedade japonesa e tal, né? Ela mostra que isso tem lugar para começar e, né, no caso, a família. Alguém tem mais alguma questão? Tá muito legal as questões aqui, viu? Tô animado. Até o momento. E assim, eu não sei, né, nesse momento, enquanto ainda aguardo questões, se tiver questões, mas tem outros encontros aí previstos já, eles já estão todos, os livros já foram todos escolhidos, né? Agora é só as datas, né, que a gente vai apresentar. Estou abrindo aqui a lista. E assim, a lista, apesar dela já estar pronta, né, dos livros que eu vou debater, mais uma vez eu convido todos vocês que estão assistindo ao vivo agora, ou quem for assistir no meio do caminho aí, se você tiver alguma sugestão de livro, alguma sugestão de conteúdo para ser passado aqui no Bate-Papo Literário, manda mensagem, deixa mensagem aqui no Facebook, no Japanologia, ou no Assembly, ou nos comentários do YouTube, dos dois canais, que eu vou olhando tudo, tá? Ó, deixa eu já ver o próximo livro. O próximo livro eu acho muito legal. A gente vai para expoentes da literatura japonesa contemporânea. E eu escolhi Kitchen, da Banana Yoshimoto. Então fica aí o convite. A data ainda não foi definida, isso daí eu preciso definir com o Renato, com a SEMP. Mas fiquem atentos aí para quem curte. Um livro super curtinho, super legal. Inclusive é um livro que confronta essas noções supostamente clássicas e rígidas da família japonesa. O Kitchen, ele vai para um outro lado e é um livro muito interessante. Não quero dar spoilers aqui, quero deixar vocês curiosos e nesse meio tempo aí, para ler o Crisântemo e uma Espada, inclusive para debater, quando eu for falar do Kitchen da Banana Yoshimoto, para a gente conseguir enxergar essas diferenças. Tudo bem? TM, legal? Legal. Então é isso daí, gente. Eu agradeço os comentários. Eu achei que foi muito legal a discussão aqui.
mais uma vez, o chat ele não vai estar disponível lá no YouTube, mas eu agradeço a participação de vocês aqui. E logo mais, assim que possível, eu coloco esse vídeo lá no YouTube para quem quiser assistir depois. Convido vocês então a divulgar esse negócio, para divulgar esse negócio, divulgar o bate-papo literário para amigos, compartilha para todo mundo, para a família e tudo mais, que eu estou muito animado para a gente continuar, tudo bem? Ana, foi ótimo, muito obrigado, ansiosa. Muito obrigado, Ana, por ter vindo, né? Muito obrigado mesmo, obrigado a todos vocês por terem comparecido e eu aguardo vocês na próxima. E, como eu falei, fiquem atentos nos canais aqui, lá no blog, no japanologia.com, na página do Facebook do Japanologia e também nos canais da SEMB também, que está lá no Facebook, para as próximas atividades. Tudo bem? Um abraço para todo mundo, espero que vocês tenham gostado da discussão e a gente se vê até lá.